Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Agir. Neste vídeo vamos mostrar-vos como funciona o nosso workflow de gestão de risco. Este workflow é composto por uma matriz ou mapa de risco, que tem como principal objetivo identificar e avaliar os riscos aos quais a nossa organização está ou pode vir a ser exposta. Esta matriz vai auxiliar-nos na elaboração de planos de ações, que têm como objetivo eliminar ou mitigar estes riscos e tornar a nossa organização mais sustentável. O workflow de gestão de risco encontra-se dividido em 3 etapas. Na primeira, fazemos o registro da nossa matriz de risco, que consiste na identificação e avaliação dos riscos e oportunidades que caracterizam a nossa organização. Na segunda etapa é onde será feita a aprovação do mapa de risco, e a terceira é a etapa de follow-up ou seguimento. A nossa matriz de risco pode ser elaborada no âmbito de toda a organização ou de um projeto ou departamento específicos. Podemos definir as datas de início e fim e definir um gestor de risco, que é quem ficará responsável por segmentar e dar seguimento à matriz. Subscrevam o nosso canal e ativem o sininho para ficarem atentos aos nossos próximos vídeos sobre o Agir. Numa primeira fase, temos de identificar e avaliar os riscos que expõem a nossa organização. Para isso, o Agir disponibiliza várias ferramentas, como por exemplo a análise SWOT ou análise FOFA, onde podemos listar as forças, as oportunidades, fraquezas e ameaças. Nesta tabela é onde identificamos e avaliamos os riscos. Começamos com uma descrição, definimos o contexto, a categoria, o processo, a probabilidade e a gravidade do risco na fase inicial. Ao definirmos estes dois últimos parâmetros, o Agir vai nos apresentar um valor que se traduz no índice de risco e que se vai refletir neste gráfico. Esta escala de cores ajuda-nos a traduzir imediatamente o risco. Neste caso, o índice de risco está a vermelho. Como o risco é demasiado alto, é conveniente que tomemos medidas preventivas. Por isso, o Agir convida-nos a implementar um plano de ações. Como ação preventiva, podemos também criar ações ou tarefas destinadas à redução da iminência do risco. Mais abaixo, nesta tabela, é onde definimos as oportunidades. Funciona de forma idêntica aos riscos, no entanto, as oportunidades são avaliadas no índice de custo-benefício. Após a conclusão e desenho de toda a matriz de risco, podemos submetê-la para aprovação e definir os próximos intervenientes. Os responsáveis pela aprovação têm acesso a toda a matriz de risco e às ações e tarefas criadas, e é a sua função determinar se a matriz se encontra apta à aprovação. Caso a matriz não seja aprovada, recua para a etapa de registro, para que possam ser feitas as alterações necessárias e enunciadas pelo responsável. Estando apta para a aprovação, a matriz é enviada para a etapa de follow-up, onde será feita a reavaliação dos riscos e a avaliação da eficácia do nosso plano de ação. Nesta etapa, o responsável pelo follow-up tem como função monitorizar os riscos, verificar os planos de ação e avaliar o novo cenário no qual a organização se encontra. Face à implementação das estratégias de mediação e ações extrapontuais que foram lançadas para diminuir a exposição aos riscos identificados. Na roda dentada, é possível ter uma visão geral de todas as ações elaboradas para esta matriz de risco e o seu progresso. Ao determinar a probabilidade e gravidade final dos riscos, o Agir mostra-nos a comparação entre os índices de risco inicial e final, que nos ajudará a compreender se os planos de ações foram eficazes e se cumpriram o objetivo de reduzir o risco na organização. Após o término do follow-up, podemos fechar a matriz ou agendar um novo follow-up, no caso de ser necessário ainda limar algumas arestas. Ao fechar a matriz, podemos escrever um comentário de avaliação da eficácia do plano de ações e podemos ver, entre outros dados, o número de ações destacadas para esta matriz, que apenas pode ser fechada se as ações estiverem todas concluídas. É-nos possível ter uma visão documentada e organizada da nossa matriz de risco. Ao clicar nesta lupa, temos o acesso ao relatório da matriz de risco, gerado pelo Agir. Podemos fazer o download e também imprimir. Normalmente, o mapa de riscos está associado ao nosso planeamento de objetivos, por isso é possível consultar o nosso mapa de objetivos a partir deste workflow. A identificação de riscos deve ser constante numa organização, por isso é possível duplicar o nosso mapa de risco e adaptá-lo neste caso para 2023 e continua a ser totalmente personalizável e pode ser ajustado ao cenário do novo ano. Ao duplicar e transferir esta matriz de risco, os valores de probabilidade e gravidade finais são transferidos para a matriz do ano seguinte, com probabilidade e gravidade iniciais, facilitando o ponto de partida deste novo mapa de riscos. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Subscrevam o canal e fiquem atentos a mais vídeos sobre o Agir todas as semanas. Obrigada por assistirem e lembrem-se, está na hora de agir.